Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai assistir esse vídeo, essa gravação. Meu nome é Paula Bárbara. Sou casada com o Gladson há mais de 20 anos. Temos duas filhas lindas, a Júlia e a Ana. Servimos ao Senhor aqui, a igreja em Guarulhos. E estamos nesse tempo agora, nesse mês de maio, fazendo gravações, né? Bate-papo sobre o tema maternidade. Tem sido uma grande bênção. Se você não acompanhou os outros, não fica babando aí, tá bom? Foram temas muito jóia que a gente conversou. Maternidade e modernidade, criando filhos no temor do Senhor. E também chamada para ser mãe, a honra da adoção. E hoje a gente tem um tema muito jóia e com duas amadas queridas do meu coração. Mãe e filha, não parece, gente, porque a Roseli é super jovem, mas é mãe e filha ali, vou apresentar para vocês. O nosso tema hoje é como flechas, e nada melhor que uma mãe e uma filha para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Então, eu vou apresentar elas para vocês. A Roseli, querida, amada, casada com Sérgio Torres, também servem ao Senhor na igreja no Rio de Janeiro. 3 filhas lindas. Roseli, fala mais um pouquinho de você aí, aproveita. E fala do desafio que Deus tem colocado para você para inspirar outros, o retorno aos estudos. Fala um pouquinho de você aí para o pessoal te conhecer. Como Paula falou, né? Não sabemos a hora, mas independente da hora que você vai estar assistindo esse vídeo, que Deus possa te abençoar sobremaneira. E que, de fato, nossos corações sejam cheios, alcançados com a palavra. Como Paula já disse, sou Roseli Torres, né? Esposa de Sérgio, mãe de 3 filhas, né? E agora recebi já há algum tempo 3 filhos homens também, que são os genros. E temos 7 netos e uma dorme no Senhor. Os desafios foram muitos, né? Como ela falou, inspiração, eu tenho 60 anos, faço 61 esse ano. Voltei a estudar, fazer faculdade, né? E foi, de fato, um desafio muito grande, mas entendo que tem vindo também da parte do Senhor para mim. E é isso aí, gente. Criamos nossos filhos no temor e na admoestação do Senhor. Amém, glória a Deus, é verdade. E essa lindinha que está aí do ladinho da Roseli é a Carol. Carol, esposa de Andrews, esses dançarinos amados que nos inspiram tanto, são tão animados. Gente, eles são um casal assim super animados. Tem 2 filhos lindos. Carol, falam também um pouquinho de você. Oi, então, sou Carol, né, do Andrews, filha de Roseli Sérgio, com uns 34 anos já, caminhando com o Senhor desde a minha infância, hoje integralmente na obra, em tempo integral mesmo, né, trabalhando aí dedicada às coisas do Senhor. E é isso, mãe de 2, que amo muito, e esposa do homem mais animado desse mundo. Aí eu vou ter que concordar com isso. Ele é muito animado, muito para cima. Não dá para ficar perto desse casal e ficar para baixo, gente. É impossível. Vamos aqui partir, então, para o nosso tema. O nosso tema é como flechas. Está baseado no Salmo 127, que diz: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E nós precisamos entender que, como pais, nós temos a responsabilidade de dar identidade e destino para os nossos filhos. E as flechas, elas sempre vão apontar para algum lugar. Então, é importante nós sabermos que para que lugar nós vamos apontar os nossos filhos. Eu queria já deixar essa live como mãe e filha, filha e mãe, queria já começar abrindo aqui um recadinho para os filhos. Filhos, conselhos, ideias, sugestões, vocês podem ouvir de qualquer pessoa, de amigos, de turminha, mas identidade, sobre a sua identidade e sobre o seu propósito de vida, você deve ouvir os seus pais. Queria deixar isso já para começar. Então, Roseli, vou começar com você, tá bom? Podemos começar assim? Então, vamos lá. Vou lançar uma perguntinha aqui para a Roseli compartilhar conosco. Toda flecha é lançada com a finalidade de alcançar um alvo. Qual é o alvo que nós temos que apontar os nossos filhos? Para que lugar nós temos que apontar os nossos filhos? Para onde? Ou para quem?
Então, são muitos os desafios dos pais, né? Tem pais que pensam que o alvo é um filho bem-sucedido, com uma carreira profissional bem-sucedida, e que isso é o principal, e focam nisso, né? A criação dos filhos todinha, eles focam numa vida profissional e numa carreira bem-sucedida. Mas nós focamos o contrário. Tudo seria consequência daquele alvo alcançado. Tanto uma carreira ou o que viesse depois seria consequência da gente conseguir ter plantado o objetivo maior no coração delas, né, que foi Jesus. Para a gente, o que mais importava, tanto para mim quanto para o Sérgio, o que mais importava na vida das nossas filhas é que elas tivessem claro a revelação de Jesus, que Jesus fosse plantado com força, uma força tão grande que elas fossem incapazes de arrancá-lo. E nós, desde a infância, nós plantamos. E plantamos como? Andando pelo caminho, sentados à mesa, dando exemplos, né? Sendo exemplo, porque andando no caminho, estar junto. Não é você apontar o caminho e mandar que o teu filho vá. É você estar junto. Então, eu penso que uma das coisas mais importantes para que o seu filho encontre Jesus é você representar a pessoa de Jesus para ele. É eles olharem para você e ver o temor de Deus dentro de você. Isso aí vai trazer para eles: meu pai e minha mãe amam a Jesus. Eu quero isso. Eu quero isso. Eles precisam entender que eles precisam querer, sabe? Querer de todo o coração Jesus. E tudo que nós lutamos, erramos, acertamos, foi difícil, não foi fácil, mas nós conseguimos o nosso objetivo. Primeiro, nós não tiramos os nossos olhos do Senhor. Nós fixamos os olhos nele e seguimos. E seguimos sempre no caminho juntas, mostrando esse Deus maravilhoso e poderoso. E aí foi, de fato, plantado dentro do coração delas esse Jesus. Amém. Então, o alvo é Cristo, né? O alvo é Cristo. Exatamente. Eu já quero aproveitar dentro disso e dar os exemplos práticos de como eles fizeram isso. Da infância, pelo menos. Com certeza, meus pais sempre foram grandes modelos de Jesus, modelos inspiradores, como ela falou. Viver e ser essa referência. A gente podia ver Jesus na vida deles. Mas existiram algumas ações práticas. Como, por exemplo, a gente sempre brinca, na nossa época, tinha um desenho chamado He-Man. Tu lembra de He-Man? Lembra? Eu lembro de He-Man. E aí o He-Man entrava, né, na entrada triunfal dele, pegava a espada e falava: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Era até meio tenebroso, assim, né? Parecia um pouco demoníaco. Mas meus pais não nos impediram de ver. Eles nos ensinavam. Meu pai, na hora dessa parte específica, ele entrava na frente da televisão, as 3 meninas assistindo, e ele falava: é o He-Man que tem a força, meninas? E a gente, como um coral: não, papai, Jesus tem a força. Parece uma bobeira, mas são esses pequenos ensinos que nos marcam. Não é o He-Man que tem a força, é o nosso Deus que tem a força. Então, assim, não houve uma proibição daquele desenho, mas houve um ensino o tempo todo. Foi muito bom. Óbvio que alguns desenhos houveram proibições, sim, mas outros, o ensinamento era o suficiente para a gente poder refletir sobre aquilo. Outra situação é sempre indo para a escola, Paula. Eu lembro isso perfeitamente. Eu devia ter meus 6 aninhos. Todos os dias, meu pai me perguntava: minha filha, você está indo para a escola fazer o quê? E eu achando que estava respondendo certo: estudar, papai. E ele: não. Eu: não. Você está indo para a escola para falar do amor de Jesus. E eu olhava assim: você tem que falar para os seus amiguinhos do amor de Jesus. E eu já ia para a escola com esse entendimento. E ele falava: estudar é uma consequência. Você também vai estudar, tem que se dedicar, tem que ser uma ótima aluna e tirar boas notas por amor a Jesus. Mas o principal é a sua missão. Pensa, Paulo, uma criança de 6 aninhos. Parece uma loucura o pai estar falando isso.
mas desde a infância, eles inculcaram mesmo a palavra de Deus no nosso coração. Então, não Isso só eu ia o falar agora. É. Eu ia falar agora. Falar que a questão foi intencional, né? Era intencional. Era todo o tempo, em qualquer momento, qualquer circunstância, ligado naquilo, né? Não é só um momento que eu vou parar e vou ensinar, não. Eu estar ligado em todo o tempo, intencionalmente, né? Intencionalmente ensinando, encucando, né? Batendo. O Gladys costuma usar uma figura aqui, ele pergunta assim para os irmãos, né? Para as pessoas: quantas batidas precisa para um prego entrar numa madeira? Aí vem diversas respostas, né? Depende da força, depende da madeira, depende do prego. Ele falou: todas essas são respostas possíveis, mas quantas precisa? Quantas forem necessárias até ele entrar. Então, eu acho que esse caminho de inculcar, de estar lembrando, de estar falando, você está apontando essa flecha, né? Você está apontando o caminho. Vai para a escola para quê? Ou para estudar. Aí, quando o garoto está com 15, 16 anos, aí vai falar para ele sobre a fé, sobre a missão. Já perdeu muito. Sim. Já perdeu muito da formação da própria identidade. Aí é onde, né, a idade crítica da adolescência vem os choques de identidade, não sabe quem é, para onde vai, o que está fazendo no mundo, e aí acaba ouvindo muitas coisas, mas quando desde pequenininho já vai vindo esse encucar, né? Achei essa palavra muito, muito boa, muito própria. Esse encucar todo o tempo é muito importante, né? Muito joia. Vou seguir com a Roseli e a Carolzinha vai fazendo aí os práticos. Por favor, nos ajude. No final, depois, gente, eu vou contar aqui quanto Roseli, com a formação da Carol, abençoou a minha vida na formação da minha filha. Talvez Roseli nem saiba e vocês vão saber todos depois, no final, uma história que eu vou contar com a Carol. Não esqueça. E, Carol, me lembra de falar no final, tá? Pode deixar. Então, vai lá. Roseli, quais são os princípios bíblicos essenciais que não podem ficar de fora para os pais na formação dos filhos? O que é essencial? Porque tem coisas que a gente vai fazer de vez em quando, tem coisas que são esporádicas, mas aquilo que é essencial do dia a dia, o que não pode faltar. Você falou sobre exemplo, né? Você falou sobre todo o tempo. O que mais que você acha assim, poxa, isso não pode faltar? Ou que seja uma coisa, não pode faltar na formação dos filhos? Só voltando à primeira pergunta, que fala de inculcar, é de fato fazer pressão, fazer força. Você inculca, não é com... como é que eu posso usar a palavra? Mas é fazer força mesmo para que aquilo entre. Mas é de uma forma sábia, Paulo. Não é com imposição. Não é com imposição. Você cria os teus filhos e leva a Jesus com os teus exemplos, mas não é por imposição. Você faz força, você vive o teu cotidiano. Jesus. É viver Jesus. Quando você vive Jesus, a casa respira Jesus. Pessoas ímpias que iam na minha casa falavam assim, aqui tem paz. Eles entravam e falavam, aqui tem paz. Porque nós tínhamos um objetivo. Nós tínhamos um entendimento, uma visão de que Jesus é a esperança para todas as coisas. Jesus é a esperança para que teu filho não se perca nas drogas. Jesus é a esperança para que tuas filhas não se prostituem. Jesus é a esperança para que teus filhos não sumam de casa e nunca mais apareçam. Então, Jesus é a esperança. Então, eu foco nele. É ele. Mas não é com força, não é com imposição. É com vida. Porque eu vejo muitos pais querendo impor a fé. Você mostra a tua fé com aquilo que você vive. Com o que você vive, você mostra Jesus. E você falou de um versículo, ou de coisas que não pode faltar. Não pode faltar a oração. Não pode faltar a oração. Nós reuníamos em culto doméstico com as crianças. Orávamos, cantávamos, líamos historinhas bíblicas. E nós fazíamos isso diariamente, constantemente.
entendendo. Tinha o dia da família, tinha o dia da mamãe e do papai, que a gente ia passear sozinho, tinha o dia que a gente ia com as crianças, e nós não tínhamos dinheiro, Paulo. Nós não dependíamos de dinheiro para poder ir. Nós levávamos ela, o Sérgio conta até uma história. Conta, por favor, conta. Mas não pode faltar oração. Primeiro você ora. Com o teu exemplo, eles vêm. Carol falava assim, mamãe, 4 aninhos. Carol falava assim, mamãe, vou orar, tá? E ela ia para o quarto, fechava a porta, e quando eu chegava de mansinho, que eu olhava, ela estava de joelhinho dobrado orando. Então, você é com o exemplo. Hinos, louvores, cânticos espirituais. Eu não deixava entrar na minha casa música mundana. Eu não deixava entrar. Eu cantava que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam só em louvor a ti, ó Senhor. Quando vinham algumas músicas na minha cabeça, eu cantava. E eu ensinava para elas isso. Malhação não entrava na nossa casa. Não entrava. Então, nós peneirávamos o que entrávamos. Não éramos de proibir alguns desenhos. A do He-Man, o Sérgio falava assim, minha filha, He-Man tem a força? Não, papai, He-Man não tem a força, quem tem é Jesus. Então, vamos fazer outra coisa? E elas iam lá... Então, era tão suave que eu nem percebi que eu parava de... Elas iam lá e desligavam, era televisão de seletor, né? Elas desligavam, e a gente ia brincar com elas. Algumas vezes, Paulo, eu deixei... A minha casa era um brinco, eu tinha 3 crianças, e eu sempre fui cuidadosa com a casa. Mas tinha horas que eu deixava a louça na pia, e eu me abaixava e ia brincar de casinha com elas. Porque é suave, é tranquilo, é com amor, é mostrando o amor de Deus, mas é também mostrando firmeza. Porque nós sempre fomos bem firmes, muito amorosos, mas muito firmes. Vai, Carol, conta. Vou contar, não é? Já estava na playlist para contar. O que acontece? Voltando só nessa questão dos cultos que meu pai fazia, Paulo, até quadro ele tinha para ensinar a gente. Ele desenhava o céu, ele desenhava para explicar a palavra. Era o máximo, a gente amava os cultinhos de família. Mas esses dias, né, a gente realmente sempre uma vida bem apertadinha financeiramente, porque aprendemos a orar e a depender de Deus desde muito novinhas. Porque a gente queria um sapato, o conselho era, vai orar. E Deus respondia. Começamos a experimentar milagres de Deus desde muito novinhas. Isso foi muito bom. E aí, meu pai, como minha mãe disse, toda semana tinha o dia da família. Íamos para uma praça que tem aqui perto de casa. E a gente brincava muito na pracinha. E eu descobri agora adulta, tenho uns 3 anos, 4, com meu pai pregando lá no sítio. Eu fiquei assim, A gente sempre comia churrasco. E na minha cabeça eu comia churrasco em família depois de brincar na praça. Só que meu pai revelou há pouco tempo que ele comprava um espetinho, só tinha dinheiro para um. Ele tinha que ver um espetinho que tivesse 5 carninhas. Uma para cada filha, uma para minha mãe e uma para ele. Se só tivesse 4, ele ficava sem, entendeu? Ele era bem cuidadoso lá para achar o de 5. E aí depois a gente brincava bastante. Ele dava uma carne para cada um e falava assim, agora vocês vão lá falar de Jesus, agora que já brincaram, já comeram, vão lá falar de Jesus para aquelas amiguinhas lá. E a gente ia falar mesmo, Jesus te ama. E enquanto a gente falava para as amiguinhas, eles falavam para os pais das amiguinhas que estavam sentados lá na praça, olhando. E o que é mais incrível é isso, que eles nunca deixaram com que a falta do dinheiro nos impedisse de sair, porque a praça é gratuita. E o churrasquinho era um churrasco, mas na minha cabeça, eu não lembrava que eu só comia uma. Para mim era churrasco e ponto. Super chique. Comia churrasco na praça, entendeu? Então, com muito pouco, a gente consegue gerar memórias inesquecíveis para os nossos filhos e ainda cumprir a missão. Porque a gente fazia as 2 coisas. Estávamos em família, nos divertíamos e cumpríamos a missão. E uma coisa importante também, Paula, nós não mostrávamos para elas, não percebiam pela nossa boca as necessidades que tínhamos. Nós falávamos para elas irem orar, porque muitas vezes os pais reclamam muito da vida que tem. Eu não tenho isso, eu não tenho. A gente não falava isso, a gente falava, vamos orar. Porque Jesus pode mandar. E Jesus sempre mandou. E Paula, era não ter mesmo.
Teve épocas que eu não tinha, acabou tudo no almoço, e na janta não tinha nada. E eu fui para a oração, não me ouviam reclamar, não me ouviam falar nada, eu ia orar. Porque quem pode mover o céu a teu favor é o Senhor. E é onde a gente mostra com exemplos que você precisa orar. Porque quem faz alguma coisa é o Senhor. Isso mesmo. Como é que foi, Roseli, nessa fase da adolescência? Porque alguns ficam nessa... Mesmo sendo já preparados, semeados em tudo isso, tem um momento de uma decisão pessoal. Depois eu vou até estender essa pergunta para a Carol. Mas como foi nessa fase da adolescência? Vocês enfrentaram algum problema de dúvida da fé das meninas? Como é que vocês lidaram com isso? Teve algum embate, alguma coisa, algum caminho que Deus deu a vocês? Como é que foi essa fase? A fase da adolescência é uma fase muito difícil, porque na mesma hora que é criança, é adulta, né? Porque são muitos hormônios, o corpo está sofrendo uma transformação muito grande. Existe uma transformação química também no corpo. Mas, então, algumas coisas a gente ia entendendo, relevando e ensinando sempre, né? Não é fácil, é difícil, é cansativo, é maçante para a gente, dá vontade de desistir, em todo tempo dá vontade de desistir, é a verdade, mas você tem um alvo, um objetivo, então você segue nele, porque senão você de fato desiste. Muitos pais desistem dos filhos pelo esse cansaço da educação, e não é só educar, alimentar, calçar, vestir, é plantar Jesus. Esse é o difícil, plantar Jesus. Moldar um caráter, né? Sim. Sim, e o caráter do Senhor. Isso. É o caráter de Cristo. E na adolescência foi assim, uma das experiências, né, que a gente teve várias. Uma eu conto, outra ela conta, que é dela mesma, né? Mas uma de minhas filhas falou para mim, eu aconselhava, eu sempre aconselhei muito, todas elas, né? A vara passou, depois de 12 anos, passamos com a vara, e fomos na disciplina. E uma das minhas filhas, quando eu aconselhava, ela fazia cara feia, virava a cara. E um dia ela veio e eu falei assim, eu parei de aconselhar e parei de falar com ela. E fui orar. E fiquei em oração, foram 2 meses em oração. E falando, Senhor, tem misericórdia, e orando a Deus, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia daquela situação, porque ela estava muito forte na questão de ser transformada, dura, endurecida, e não queria. E foram 2 meses de oração sem eu falar nada com ela. Eu não falei nada da palavra com ela. E depois de 2 meses ela me procurou e falou assim, mamãe, você não me dá mais conselho? Ela percebeu que eu não dava mais conselhos para ela. E eu estava em oração. E eu falei assim para ela, filha, conselhos são preciosos. Nós damos para quem quer ouvi-los. E você não quer. E ela virou como chorando para mim e falou assim, não, mamãe, não faz isso comigo, volte a me dar conselhos. Eu falei, filha, eu não aconselhei, mas eu tenho orado por você durante esses 2 meses. E ali foi uma transformação dentro dela, entendeu? Porque ela percebeu. Porque eu entendo, Paula, que mesmo você fazendo força, mais uma vez eu repito, não é por imposição. Mesmo você sendo autoridade, que você poderia impor ali a tua vontade de uma maneira ruim, eu penso que a gente pode mostrar o que deve ser feito. Primeiro, é sempre a vontade de Deus e buscar essa vontade, porque nem sempre a nossa vontade é aquilo que é a vontade de Deus, entendeu? E a outra, Carol, pode falar da adolescência aí, né, Carol? Não sei se não emenda ou se prefere que eu fale depois, se prefere. Não, pode falar já. Então tá. Enquanto criança, Paula, meus pais sempre foram bem firmes, né? Muito amor, como ela falou, muito amor seguido de firmeza. Mas enquanto criança eu não percebi, isso não era um peso para mim, tantas regras em casa, porque servir Jesus já tem muitos mandamentos para seguir, né? O fato de servir Jesus. Só que minha mãe é muito zelosa com tudo e empenhada em nos educar, não só como discípulos, mas como mulheres. Tinha muitas regras em casa, a gente tinha nossas obrigações, sempre tivemos.
Então, mas enquanto criança sempre foi muito suave. Na adolescência você começa a ver, nossa, é muita cobrança, é meio exagerado isso, né? Porque já com Jesus já tem muita coisa para fazer. E minha mãe já cobra toda hora, tem que fazer aí que começa, né? A mente começa a viajar e o diabo, né, se aproveita dos amiguinhos. Então, eu comecei, teve um dia que eu falei assim, eu fui para a escola e na escola todo mundo, as crianças, as meninas não tinham essa criação, elas faziam o que elas queriam, não tinham obrigações em casa. Eu via que era uma vida aparentemente mais de boa, mais fácil. E aí eu tive algumas crises, né? Mas teve um dia que eu cheguei assim, mãe, é muito difícil, eu tenho muita regra, é muito difícil seguir Jesus. Como sua filha também, é muita regra aqui, meu Deus, isso é muito difícil, obedecer toda hora é muito difícil. E aí ela pegou, abriu a palavra comigo, Deuteronômio, até anotei aqui, Deuteronômio 28. Do 1 ao 14 é a consequência da obediência, as bênçãos de quem obedece. É do versículo 1 até o versículo 14 de Deuteronômio 28. Do versículo 15 ao 68 são as maldições de quem desobedece. E conforme ela ia lendo aquilo, que as maldições não acabavam nunca, as bênçãos foram lindas, mais rápidas. E a maldição? Maldição atrás de maldição. E eu fiquei, meu Deus. Na palavra, ela me mostrou, e o detalhe importante é que ela sempre falou assim, minha filha, você é livre, tá? Se você quiser andar pelo caminho igual as suas amigas, vai lá. Só saiba disso aqui, você vai ter consequências. E aí, trouxe aquele temor no meu coração. Porque eu sempre acreditei na palavra, por ter sido ensinada desde muito novinha, eu não duvidava da existência de Deus, que a palavra era a palavra de Deus. Então tinha temor já no meu coração. E aí, quando ela mostrava na palavra, ela abria a Bíblia para mim, que eu acho que é outro ponto muito legal, não ser só a sua boca, né? Senão o filho acha que é uma mente bitolada da mãe, ultrapassada. Agora, quando você abre a Bíblia, aí não é mais você e seu filho, é o Senhor falando. Então, foi muito forte. E tem outro testemunho. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu acho que a gente pode dar ênfase nisso, né? ênfase não só no falar, até porque fica até meio chato. Eu fico brincando aqui em casa, não sei se vocês lembram que tinha um desenho do Snoopy, do Charlie Brown, que quando eles estavam na aula, assim, a professora começava a falar, aí a voz da professora ficava assim, blá, 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 blá. E o que acontece? Nós, como mulheres, mães, né, temos a tendência de querer ir na força do argumento, né? Sim. E a gente fala e a gente esquece que o que traz quebrantamento, que traz fé para obedecer é a palavra. A fé vem pela palavra. Então, esse é um ponto muitíssimo importante de ênfase aqui nesse tempo que a gente está conversando. Você que está em casa, às vezes está numa guerra com o filho, Roseli falou sobre oração. Às vezes você fala e aquele embate, aquele vai, não entra de jeito nenhum, saiba que não é esse caminho. Aguarda, Deus tem uma direção, um momento de entrar no coração, então intercede, ora, para ouvir o Senhor e pede ao Senhor uma palavra. Sempre tem uma palavra, como a Carol acabou de compartilhar. Esse é um ponto muito importante para a ajuda dos pais, né? Pastoreiem o coração dos seus filhos com a palavra. Não com o que você achou, não com o que é importante, o que nós aprendemos dos nossos pais, avós, é muito importante, nós temos que considerar tudo isso, mas o que nós precisamos colocar para os nossos filhos no pastoreio é a palavra de Deus, é a Bíblia aplicada no coração, mostrada o caminho do Senhor, é o caminho do Senhor, não são só os nossos argumentos, ou aquilo que a gente pensa, mas aquilo que a palavra diz a respeito dessas situações. E deixar eles de frente com a palavra, e de frente com o Espírito Santo, e aguardar o melhor momento. Então, essa é uma ênfase muito boa. Carol, continua aí, o que você ia falar. Então, e aí na adolescência, um pouco depois disso, esse episódio de Deuteronômio foi por volta de uns 11 anos. E aí, por volta dos acho que já 15, 16, cara, fazia estágio, uns 17 anos, 16, 17 anos. Teve um dia que mais uma cobrança, minha mãe foi pedir para eu fazer alguma coisa que eu achava um exagero. E aí eu fazendo ali, obedecendo, mas com raiva, sabe? Obedecendo com sangue nos olhos. Eu ouvi claramente assim uma voz
Satanás mesmo falando comigo, porque até então a gente nunca experimentou do mundo. A gente sempre cresceu num lar cristão. Nunca tinha bebido, fumado, ido à balada, nada disso. E aí o diabo falou assim pra mim, Paula, você vive dizendo que Jesus é melhor. Mas como que você pode saber que uma coisa é melhor se você não experimentou a outra? A gente fala que algo é melhor depois de provar as duas e chegar a uma conclusão. Experimenta o mundo. Experimenta, porque depois vai poder chegar à conclusão. Cara, aquilo entrou com uma força no meu coração. Eu comecei a verdade. Como é que eu falo que uma coisa é melhor? Tem um bolo de chocolate e de coco. Como é que eu posso falar que eu prefiro chocolate se eu não provei o coco? E aí ele colocou aquela mentira, aquele engano no meu coração. Sim. E eu já tava com raiva da situação, da minha mãe. E eu virei pra ela e falei assim, mãe, não quero mais Jesus. A partir de hoje eu não quero mais Jesus. E eu tava assim, duvidosa de qual seria a reação dela, né? E ela abriu o olho assustada e falou, tudo bem. A escolha é sua. A minha escolha por Jesus eu já fiz. E colho as bênçãos dessa escolha. Você pode ser livre para fazer a sua. Na minha frente ela foi muito forte. Mas quando eu saí pro estágio, diz ela que foi chorar com Deus, tem misericórdia. Aí ela foi clamar, né? Mas o interessante é que o Senhor foi tão lindo comigo que esse dia ele abriu os meus olhos. Eu indo pro estágio, quando eu entrei no ônibus, eu tinha o hábito sempre de ouvir música e ler a Bíblia até chegar ao estágio. E aí, quando eu coloquei a música, só música cristã, eu não ouvi ainda. E eu, não sou mais crente. Tirei o fone. E aí, depois, ia pegar a Bíblia no automático. Que Bíblia? Porque eu não preciso mais ler a Bíblia. E aí, como eu não estava ouvindo música e não estava lendo a Bíblia, eu comecei a olhar para as pessoas que estavam entrando no ônibus. E, Paulo, eu não sei se foi naquele dia específico, ou se as pessoas são assim na vida, mas as pessoas entravam no ônibus com uma expressão, sabe, mortos-vivos mesmo, como se estivesse fazendo tudo, no automático, mas sem vida, sem alegria. Pessoas tristes, andando, cumprindo a obrigação do dia a dia, mas sem vida mesmo. E hoje achei aquilo estranho. Quando eu cheguei no estágio, era numa escola, né? Eu fiz formação de professores. E lá tinham duas professoras que todos sabiam que elas eram as melhores amigas. E estávamos nós três conversando, eu e as duas melhores amigas. Quando uma sai, a outra fala pra mim, eu não suporto ela. Eu não entendi nada, porque elas eram melhores amigas. E aí o Senhor começou a mostrar isso mesmo. Olha a falsidade que é no mundo. As pessoas são falsas. Começou a me mostrar durante aquele dia a realidade do mundo, como o mundo é. Em várias situações. Tanto que eu falei, cara, no mundo eu não vou casar, porque eu não vou acreditar. Se as amigas são falsas assim, imagina o marido e a mulher. Eu que não caso. E aí, no caminho de volta, depois de ter visto algumas cenas naquele dia, que eu vi que o Senhor mostrou mesmo, propositalmente ali pra mim, abriu os meus olhos, aí eu ouvi outra voz no ônibus. Só que aí já não era mais o diabo, era o próprio Deus falando comigo, assim, bem claramente. Você não precisa ir lá no mundo para saber que lá é o pior lugar e que comigo é o melhor lugar para se estar. É só você olhar ao seu redor. Olha a vida das pessoas ao seu redor, que vai ficar claro a diferença entre quem me serve e quem não serve. E aí, nesse mesmo dia à noite, cheguei em casa, mãe, eu quero voltar para Jesus. Eu desvio de um dia, tal. Eu falei, eu não vou. Minha amiga diz que os anjos nem contabilizaram esse desvio, que nem dá pra contar. Nem levou em conta. Mas eu falei, mãe, é como se Jesus estivesse tão entranhado já dentro de mim, que mesmo que eu tentasse arrancar, eu não consigo. E isso, para mim, é muito fruto lá da infância. Eu acho que os primeiros anos de vida, a primeira infância, né, é o momento mais precioso. Não quero com isso desanimar quem está me ouvindo e que já passou da primeira infância, porque nosso Deus é poderoso para tocar em qualquer coração, de qualquer idade. Mas se você é pai, ou ainda será pai ou mãe de crianças, né, seus filhos são pequenos, ou ainda vai gerar, foca nessa fase. É uma fase muito preciosa, onde de fato parece que está formando, a palavra fica entranhada, literalmente. É isso aí, é verdade. Muito bom isso, e muito bom para quem está ouvindo também, né? Saber que o Senhor é fiel, né, Roseli? O Senhor é fiel. Você não ficou ali no argumento, mas confiou no Senhor e confiou na semente também que tinha feito, né? Sim. Agora eu queria saber como é que vocês lidaram, Roseli e Sérgio Torres, vai falar em nome do marido agora.
Como é que vocês lidaram com a idade das paixões? Como é que é esse negócio? Quando é que começou a acontecer? Mamãe, fulaninho, como é que é? E aí? Qual uma dica legal para você dar para as mães, para os pais nesse período? O que não é bom fazer, o que é bom fazer, qual o princípio que vocês aplicaram? Nos ajude. Apaixonada, eu muito nova, né? Desde criança, eu, mamãe, o menininho, né, mãe? Sempre gostando do menininho. Sempre muito apaixonada. Isso é legal falar, porque a gente nunca reprimiu. Minha filha, tá gostando dele? Teve uma delas que uma vez escreveu uma carta imensa. Aí mostrou, mamãe, olha aqui. Eu falei, que legal. Tudo era um rolinho, né? Era um rolinho. Ela fez um rolinho e que eu, quando desenrolava, eu te amo, mas eu rolo. Mas eu não recriminava. Eu chamava, é mesmo, minha filha? Que legal que você fez. Mas vamos orar. Porque Deus tem uma vontade para você. Deus tem um príncipe guardado no coração dele para você. Então, quando chegou na época de se apaixonarem, de escolherem, de escolhas, assim, a gente teve um tempo que foi um pouquinho difícil, né? Algumas situações de vida, mas no máximo foi muito tranquilo, porque elas foram a Deus perguntar para o Senhor qual a tua vontade. Elas tinham o meu exemplo, que em solteira eu fui a Deus e falei, Senhor, qual a tua vontade para mim? E Deus me apontou e me direcionou, e elas também foram a Deus e buscaram, e foram assim, minhas filhas, não foi imposição nossas, todas três beijaram no altar, não beijaram antes disso. Não foi imposição, mas não era desde o início. Ensinamos sempre, mas não impomos. Né? Uma delas eu até falei, tem certeza que não quer dar um beijo? Estava muito próximo do casamento. E foi muito interessante que ela falou assim para minha mamãe, o mesmo Senhor que me fez gostar dele vai me fazer gostar dos beijos dele. E isso aí traz descanso para nós, porque elas entenderam a vontade plena de Deus. Entendeu? Então, os desafios de casamento sempre tem. Todo mundo sabe disso. São duas pessoas totalmente diferentes, com duas criações diferentes, entrando em um casamento para viver juntos. Né? Mas, assim, eu penso que durante esse tempo nós não tivemos problema nenhum com nossas filhas. Nos honraram, em todo o tempo elas nos honraram. Beijar no altar, ensinamos, mas foi a opção delas, tá? Deixamos elas livres. Mas elas entendiam que não deveriam defraudar, que deveria ter santidade, que esquenta, beija em cima, esquenta embaixo. Sempre fomos muito claras com ela desde pequenininha, sentada à mesa conversando. Sérgio falava, vocês um dia vão beijar. E foi crescendo e a gente foi abrindo mais o verbo, aprender em casa, não aprender na rua, tá? Não aprenderam com o coleguinha que ia ensinar errado, aprendeu com a gente. Nós somos tão amigas, e foram tão amigas, que lua de mel, contaram tudo pra gente, pra mim e pro pai. Não foi só pra mim e pro pai. Então, por quê? Porque houve uma amizade muito grande, houve um aconchego, elas sabiam que tinha uma família em casa, que tinha alguém que ia disciplinar, ia corrigir, mas que ia abraçar, ia fazer carinho, ia afagar, ia levá-las a Deus. Então, durante esse período, foram muito obedientes. Como a Carol falou, às vezes nem queria muito, não, sabe? Estava com sangue nos olhos. Mas entendiam o que precisava ser, até entenderem que quando elas obedeciam a nós, pais, elas estavam obedecendo a Deus. Assim como a esposa, quando ela faz qualquer coisa e se sujeita ao esposo, ela está se sujeitando ao Senhor. Os filhos, quando eles fazem em obediência aos pais, eles estão, na verdade, obedecendo a Deus, porque isso agrada a Deus. Então, ter esse coração é muito bom, tá? Os pais não devem ser massivos, impondo a sua vontade, sabe, Paula? Ler a palavra para eles, viver a palavra, mostrar a palavra. A gente sempre buscou a palavra. Nessas questões aí, a gente fala, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que fala. Mas foram ensinados desde pequenininho.
A gente usou muito o livro de Provérbios para nos nortear. O livro de Provérbios foi muito usado na nossa casa, para trazer norte para a gente e para elas também, ensinar as crianças, inculcar, corrigir, ensinar enquanto ainda é pequenininho, porque depois de uma idade, 6, 7 anos da idade, já está formado, gente. Já está formado, vai ser mais difícil. Então, você inculca nesse período. Nesse período, você está inculcando. Você, sem reclamação dentro de casa, porque falta isso ou aquilo, sempre oração, aquilo que a gente já tem comentado aqui. E essas coisas são importantes. E uma coisa que eu acho muito importante, Paula, que a Carol até tocou, de que cada uma tinha uma obrigação dentro de casa. Desde pequenininha. Eu, lá na minha casa, no meu caso, a gente formou meninas. Nós formamos meninas para Deus, para serem boas donas de casa. Entendeu? Então, o que eu tinha que fazer? Ensinar elas a serem boas donas de casa. Então, elas tinham obrigação, desde pequenininha, tirar lixinho do banheiro, era dentro do limite da idade delas, lavar as calcinhas, ainda que depois eu lavasse, elas lavavam. No banho, elas já lavavam. E assim a gente foi formando. Eu criei princesas, mas princesas que sabem cuidar de suas casas. Uma delas falou para mim, mas por que eu tenho que fazer? Eu vou trabalhar, vou ter dinheiro, e vou ter alguém que faça, vou ter uma secretária. E eu falei para ela, até para você ter uma secretária, você precisa saber fazer. Entendeu? Então, a gente forma meninas, a gente forma princesas. Mas as princesas não são aquelas que não fazem nada, que não põem a mão na massa. Princesa é aquela que é uma mulher de verdade, é aquela que respeita o marido, é aquela que honra a Deus, é aquela que sabe fazer os seus afazeres, é aquela que sabe criar filhos. Essas são princesas de verdade. Entendeu? É verdade. São mesmo. Carol, quer falar? Quando você for falar, eu já vou deixar uma pergunta para você e você já emenda na tua fala, tá? A minha pergunta é a seguinte: ajuda a gente, e aí as filhas também que vão estar ouvindo, como filtrar as amizades, principalmente nesse período, até porque a gente já entendeu que na formação de vocês, os seus pais sempre enviaram vocês para serem luz, para anunciar a palavra, né? E aqui a gente tem um costume aqui com as meninas de falar o seguinte: qualquer relação, ou você salga, ou você é salgado. Não tem outra coisa para acontecer. Então, se você percebe, não, eu vou lá falar de Jesus, mas você percebe que você está meio... Que o negócio está sendo o contrário, eu falei, racha o pé, porque você não está dando conta ainda. Talvez um dia você chegue lá. Mas como é que você filtrou as amizades, os conselhos? Porque provavelmente você ouvia muita coisa diferente daquilo que os seus pais falavam, ensinavam, e o que você ouvia fora. Como é que você filtrou isso, essa questão das amizades? Tá. Só voltando à questão lá do romance, e na prática, algo que meu pai fazia, que eu achava que era um benefício só meu, mas também que de adulto descobri que ele fazia com as 3, era levar a gente individualmente. Ele me levava para comer uma pizza, só eu e ele. E eu, nossa, meu pai, né? Um paizão, achando que era só comigo, mas não, graças a Deus ele fazia com as 3. E aí ele me perguntava, como é que tá seu coração, minha filha? Tá gostando de alguém? Fala pro papai. Paula, sempre com essa suavidade. Sempre. E ainda quando a gente falava, tô gostando, eles realmente não falavam, ó, mas cuida. Não! Eles davam corda, entendeu? Acho que até para saber o que estava dentro. Sim. O nível. Deixa falar, né? Deixava falar. Levava a gente para comer só para tratar esse assunto. Via ele descontraindo, comendo uma pizza gostosa, no meio da conversa lançava essa, entendeu? São as estratégias de Deus. Intencional. A gente bobinha. Ai, meu pai é tão bom, me dando uma pizza. Aí ele, movimentos friamente calculados, entendeu? Isso é muito maravilhoso. E o detalhe que eu presenciei, eu e minha irmã Tatá, né? Presenciamos minha mãe fazendo isso com a Rafa. E olha, foi muito engraçado. A Rafa tinha o quê, mãe? Uns 4 aninhos. Assim que ela começou a estudar. E aí minha mãe perguntou, a gente estava minha mãe, Tatá, eu e a Rafa. E aí minha mãe falou assim, e aí, Rafa, como é que tá na escola? Como são as brincadeiras? Aí ela, pequenininha, olha, eu fiquei com o meu coração gelado. Ela, eu brinco de mamãe e papai. Paula, eu e a Thalita já. Gelamos! E aí minha mãe? Aí minha mãe fez exatamente o que fazia com a gente, só que a gente teve que aprender agora como mães, né?
Ela, é mesmo? Eu já tava, como assim? Quem é o papai? O que o papai falou? E minha mãe entrou na dela. Se ela olhasse pra mim, pra Thalita, ela parava, porque a gente tava com os olhos estapalados mesmo. E minha mãe, como é que é essa brincadeira? Ela, eu fico na casinha, que na escola tinha uma casinha, eu fico na casinha fazendo a comidinha e ele sai pra trabalhar. E aí tem um outro amiguinho que a gente dá a comidinha pra ele. Ponto. Era esse que era a mamãe e o papai. O menino sair pra trabalhar. Ótimo, é assim que tem que ser, entendeu? Aí trouxe uma calma no nosso coração e a gente aprendeu na prática como a gente não deve alarmar. Entra primeiro, ouve tudo, depois ensina, pontua o que realmente cabe. Tem muita coisa que é fase da criança mesmo, é próprio, não é pra gente ser tão desesperado. Entendeu? Sim, é sabedoria aí. Porque se a gente desespera, gera nele isso. Por quê? Isso, curiosidade. O que não pode? Uma curiosidade que talvez nem era aquilo, né? Tem e aí, isso. as amizades? E também não querem falar mais, né? Também a criança fica retraída para seguir abrindo. Então, isso é uma coisa que eu amei, assim, na criação dos meus pais, é a abertura que nós tínhamos para falar qualquer assunto. Sobre tudo. Nós sempre fomos muito amigos mesmo, isso é muito bom. Mas falando sobre as amizades, eu sempre procurei, justamente por essa orientação, pessoas que professassem a mesma fé que eu, né? Porque eu percebi que eu era um peixinho fora d'água, que eu era diferente, que eu tinha ensinos diferentes, isso era claro para mim. Então eu procurava, mas por vezes não tinha. Eu, na minha sexta série, sétima série, eu estava numa turma que eu não conhecia ninguém cristão. Tinha até uma, mas uma assim, mais ou menos, bem no muro, em cima do muro. Só que eu me identifiquei com um grupo de meninas que, né, de personalidade mesmo, a gente gostava muito de conversar. Só que eu sempre busquei manter os meus princípios. Em bobeira, Paula. Quer ver? Os professores falavam assim, pessoal, não escrevam na mesa. A gente limpou a mesa toda no início do ano, eles falavam, não escrevam, porque todo mundo gosta de escrever na mesa, né? Paula, eu ficava doida para escrever, porque ninguém respeitava a regra. Todo mundo escrevia. E meu dedo coçava. Pois eu não escrevia na mesa. E aí elas começavam a observar que eu realmente era diferente. Que mesmo no grupo tendo eu e mais uma que se dizia cristã, que ela não era como eu. Elas falam, não, a Carol é diferente. E como eu tinha postura diante delas, mesmo elas sendo ímpias, elas me respeitavam. Tinha assuntos que elas não conseguiam conversar perto de mim. Elas falavam, não, Carol não pode ouvir isso. Então, eu mantive a minha postura, ainda que quando eu estava com um grupo que não era cristão, não era convertido. E falava de Jesus o tempo todo. Inclusive, ganhei uma para Jesus. Benção. Na verdade, eu falava com ela sempre. Ela não se converteu naqueles anos. Anos depois, ela fez questão de ir na minha casa e falar, olha, eu vim aqui dizer que eu me converti e tem muito a ver com tudo que você fez e falou para mim naquele tempo. Ela voltou só para me dizer que aquela palavra ficou no coração. A semente. Então, eu tentava, a estratégia era tentar pessoas que professassem a mesma fé. Sempre tentei, me unir a essas. Não conseguindo, buscava as que fossem mais tranquilas e ali eu buscava semear dia a dia e sempre mantendo a minha postura. Quando começava um assunto que não era legal, eu mesmo me retirava ou elas mesmo paravam. Foi assim. Sim, é isso aí. Eu acho que é legal também saber que mesmo com toda a semeadura, ainda está num processo de buscar identidade, né? Então, se você vai se juntar num grupo, né, que está fora porque você precisa ser aceito, não há necessidade disso, né? O Senhor nos aceitou, nos amou, nos atraiu. Talvez você que está nos ouvindo aí nem possa não ter tido o privilégio, né? Como a Carol, de ter tido uma formação desde pequena nisso, talvez andou por aí por muitos caminhos, né? Muitos percalços aí, muitas dificuldades, mas o Senhor Jesus sempre tem algo novo para nós, ele tem uma identidade de princesa, ainda que talvez os seus pais não conseguiram te dar essa identidade de princesa, você é uma princesa do Senhor, uma eleita, o Senhor faz nova todas as coisas, então confia no Senhor de todo o teu coração. E aos pais que talvez estão começando agora na fé,
já se converteram, os filhos já estão na metade do caminho, talvez já perderam todo um tempo aí, como a Carol colocou, né? Não há tempo, não há coração duro demais que o Senhor não possa quebrantar, não há vida que o Senhor não possa alcançar. Então, oração, buscando na palavra, buscando conselho dos mais velhos. Esse tempo aqui, essas gravações, esses vídeos, gente, eles são um bate-papo, é como a gente sentar na mesa e receber aquela lavagem, assim, quantos princípios, quantas coisas nós estamos aprendendo aqui com a vida da Carol, da Roseli, que a gente pode pôr em prática ainda hoje. Já passou a idade da formação, mas, Senhor, a minha já formou, mas me ajuda, me dá graça, o Senhor pode tocar o coração. Então, há tempo, há sempre tempo de, como família, como responsáveis, como pais, da gente semear a palavra na vida dos nossos filhos. Talvez já estejam até casados, mas ainda há tempo, sendo exemplo, né, Roseli? Orando, semeando a palavra. Não desista dos seus filhos, não desista dos seus pais, não desista, seja exemplo do Senhor, porque a palavra diz que nos últimos dias o Senhor, ele iria reconciliar, né, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa é a vontade do Senhor. Então, talvez se você se converteu, mas o seu pai não tem problema, não. Você pode ser um instrumento do Senhor na vida dele, né? Ou você é convertido, seu filho não é, você é instrumento do Senhor na vida dele. E a gente vai avançando aqui no nosso tempo. É tanta coisa para falar, gente. Tão bom ouvir vocês, está muito bom o bate-papo. Eu queria perguntar para a Roseli. Roseli agora está na adolescência, né, Roseli? Como é essa mudança? Porque muda, né? Muda. Sim. Vocês até citaram aqui essa situação aí. Muda. O que deve mudar? O que uma mãe, né, que formou seus filhos ali, agora ela já está como avó, ela já mudou, ela transicionou essa responsabilidade. Qual é o papel dela nessa família? Qual é o papel? Porque às vezes a gente vê um excesso, né, de a avó que quer formar o filho, e aí o pai e a mãe ficam de boa e deixa a avó lá quebrando cabeça com a criança na formação. Por outro lado, a gente também vê os avós falando, tão bonitinho, não precisa fazer isso, vem cá com a vovó, vem cá, a vovó te ajuda. Qual é o papel da avó nessa relação familiar? Então, é difícil, tá? Porque a gente tem que se policiar muito. Uhum. É bem complicado. Porque tu vê tua filha, né? E vê teus netos, então você tem que saber balancear bem isso aí. Eu dou uns toques, né? Quando eu exagero, ela fala, mamãe, aqui não, e eu entendo, entendeu? Mas é difícil, mas a gente tem um legado para deixar para os netos, né? Tem até um livro, né, que você até vai perguntar e depois eu vou dar a dica dele, mas a gente tem, sim, um legado para deixar e também precisamos nos policiar. Uma coisa que eu entendi muito claro é que eu já criei minhas filhas. Ponto. Eu posso ajudar, posso ficar de vez em quando, mas as filhas são deles e eles criam. O ensinamento é deles. Quando a gente vê alguns exageros, a gente fala, olha, acho que aqui tá exagerando, acho que não precisa ser assim. Às vezes eles vêm buscar conselho, às vezes eu travo a minha língua para não falar, né, porque acaba falando, até mesmo pela intimidade, né, mas assim, eu tive muito claro isso dentro de mim, eu falei assim, se eu não fizer nada, eu vou criar meus netos, porque eu sou muito, sabe, eu gosto muito, e é uma delícia mesmo, só que a gente tem que entender que agora eu sou avó. Eu não tenho mais a visão de criar, de ser mãe. Uma coisa é acontecer uma tragédia, né, que você teve que criar aquela criança e ser mãe de em risco. Então, essa alma, ela vai ser sujeita a Deus, se ela for sujeita aos pais, se ela respeitar os mais velhos. Que eu sempre ensinei para minhas filhas, respeite os mais velhos. Não desobedeçam, não fale mal, não brigue, não xingue, não fale nada, respeite os mais velhos. Independente de quem fosse mais velho. Entendeu? É a alma que está em jogo sempre. É essa visão que a gente tem que ter. É isso mesmo, é verdade.
E você sabe que eu acho que é importante também, tem muitos momentos que a gente não sabe o que fazer. Não sei se vocês já passaram por isso, mas muitos momentos a gente não sabe o que fazer, a gente fica com aquela incerteza, né? E como é importante uma palavra de alguém, por exemplo, esse bate-papo, como é importante a gente saber, peraí, estou indo para o caminho certo? É por aqui mesmo que eu vou? E eu lembro de uma situação, Carol estava lá em casa, jovem, acho que, sei lá, uns 15 anos, 16, né, Carol? Você tinha mais, acho que eu tinha uns 18, acho que era 18. Por aí. Carol estava lá em casa com uma outra irmã, uma jovem, solteiras, e a nossa filha, a Júlia, mais nova, ela andou mal. Não andou bem. Gente, eu acho que a nossa internet não tá boa. Peraí, me deu um sinal aqui. Deixa eu ver se é a minha ou se é de vocês. Espera. Deixa eu resolver isso agora antes que a gente tenha problemas. Acho que parece que tá tudo bem. Deu. Aqui, era aqui. Então, e aí Júlia deu um tapa na Carol. Pequenininha, acho que com uns 2 anos, sei lá, não me lembro muito bem. Bem pequena. E aí o Gladson foi, corrigiu ela e voltou e falou: filha, você entendeu, você agiu mal, não sei o quê, tem que pedir perdão para a tia, abraçar a tia, pedir perdão, tá bom, tá bom. Aí ela chegava lá na sala e ela endurecia o coração. Não fazia de jeito nenhum. Aí Gladson voltava de novo, falava com ela, corrigia, falava, entendeu, voltava para lá e não ia, sem brincadeira. Isso foram muitas vezes. Muitas. Já assim, passado muito tempo, eu comecei a chorar, eu falei, ai, meu Deus, ela não está entendendo, ela não vai conseguir. E aí a Carol, sabe aquele tapa na cara assim, aquele chacoalhão? Não foi literal, não, mas eu recebi. Ela falou assim, ela tá entendendo sim, vai dar certo, fica firme, não para agora. Aí foi aquele choque assim pra mim, que eu já tava quase falando, para tudo. A Carol entende que ela não fez por mal, para. Mas foi importante aquele momento, 2 coisas foram importantes na nossa vida. A primeira é porque ela estava numa queda de braço de autoridade. E ela teve que se render. E eu, possivelmente, se tivesse sozinha, teria parado. Sim. Mas o quanto foi importante para mim ter alguém que me afirmou naquele princípio. Ter alguém que falou, esse é o caminho. Persevera, não desiste. Então, às vezes, também, fica aqui um ensino para gente, às vezes a gente vê o filhinho do outro terrivelmente agindo daquele jeito, né? O terrorzinho. E a gente fica num lado passivo. Às vezes, aquela mãe, aquele pai está perdido. Ele não sabe o que fazer. E não é invadir a vida das pessoas, mas é nos colocar à disposição para tentar ajudar, para ensinar um princípio, para dar uma força, principalmente, falar, não, mas não dá, não consegue. Não, eu estou orando demais, o coração muito duro. Não é. Então, essas palavras, a gente precisa tomar o nosso lugar de autoridade em Deus. E a Carol, muito jovem, ela falou, vai dar certo, meus pais fizeram comigo, vai dar tudo certo. Vai dar certo, então tá bom. E foi uma grande bênção na nossa vida. De fato, foi um divisor de águas no caráter da Júlia. Aquele momento, aquela situação. Então, eu louvo a Deus, porque o reflexo da criação que a Roseli deu para a Carol atingiu a minha família, atingiu a minha casa, tem atingido com o caráter da Júlia, que teve uma marca naquele dia, né? Foi tão legal, depois ela foi pro colo da Carol, deu até beijinho na bochecha. Mas isso, Paula, não foi nem comigo, não, porque minha irmã Vivi nem acredita, mas só levei 2 varadas na vida. Mas foi com a minha irmã, Tatá. Eu te falei isso porque eu ouvia muito essa história, do quanto meu pai ficou uma tarde inteira corrigindo a Thalita. Uma tarde inteira, de tão dura que ela era. Mas no final, ele mandava, vai, Thalita, e ela ia. Volta, Thalita, e ela voltava. Mas depois de uma tarde inteira de correção. Por isso que eu tinha tanta convicção que daria certo. Porque eu ouvia isso, esse exemplo que eu tive. Que como eu fui a terceira, eu vi muita coisa e aprendi de ver, entendeu? Tipo, eu não quero isso pra mim, deixa eu ficar aí na linha. Paula, foi muito bom. Esse assunto é muito importante.
esse assunto de criação de filho, de levar os teus filhos, nós estamos vivendo uma geração que tem que ser preparada para o tempo do fim. Isso. E os pais estão perdidos, sabe? Verdade. Eu acho que tinha que ter até um retiro, só para falar sobre essa situação, porque os nossos filhos precisam ser preparados para o fim. Nós já estamos vivendo tempos muito difíceis, são tempos muito trabalhosos, que a Bíblia fala sobre esses tempos, e isso precisa ser plantado. Como a Carol estava lá e te deu uma força por ter ouvido falar, e por também a gente viver isso. Isso aí ajudou e abençoou você e a sua família, não só a você, mas toda a sua família e a sua filha. Então, os pais hoje, existem pais muito frouxos ou pais muito fortes. E precisa ter um ponto de equilíbrio para que se consiga levar essas crianças a Jesus. Você falou de filhos que já estão criados, que já estão na adolescência, que já estão na juventude, que estão sem Cristo. Eu me converti na minha adolescência, conheci Jesus, não fui ensinada na infância nada de Jesus, mas tudo que eu aprendi foi com Jesus. Eu aprendi a criar filhos com Jesus, porque eu ia para Deus. Senhor, me ajuda. E hoje nós temos os irmãos que passaram já pelo caminho e que podem nos ajudar e nos abençoar, ensinando. E eu penso que são assuntos preciosos, importantíssimos, sabe? Para a geração do fim, que essa geração está sendo preparada para o fim. E elas vão precisar se manter firmes. Entendeu? É isso mesmo. E também os pais tomarem essa responsabilidade, né, Roseli? O filho, ele não tem só cabeça e barriga. Ele não precisa só de escola e de comida. Ele precisa de formação, de ensino, de formação de caráter. Ele é uma flecha, nós precisamos apontá-lo para o caminho do destino dele. Eu lembro de um texto, me lembrei de um texto muito forte, que Davi queria construir uma casa para Deus, né? Davi queria construir uma casa para Deus. E Deus falou para ele assim, ó, não é você que vai construir, é o seu filho que vai construir. Mas você vai prover o recurso. E quando Deus deu a planta do templo, ele não deu para Salomão, ele deu para Davi. Sim. Então, Davi proveu para que o filho pudesse fazer a vontade de Deus. Mas Salomão também entendeu que ele precisava andar na planta que Deus tinha dado para o pai dele. Sim. Então, nós precisamos estar focados nisso. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Não é só... Hoje a gente está na era da tecnologia, você consegue... A gente bater um papo aqui também, falando quando a gente conversou sobre criando filhos no temor do Senhor, a gente coloca... Hoje a gente vê pais que colocam um celular para educar um filho. Você não está educando. Só para deixar claro, você está deixando o seu filho comportado segundo aquilo que você pensa para aquele momento. Mas aqui na nossa educação... Só para interromper, eu penso que você está dando a arma com a munição na mão do teu filho. Então, quando você pega um celular para distrair o teu filho e dá um celular para ele ficar jogando, fazendo qualquer outra coisa, você está armando ele e ainda está dando a munição. Você tem que dar a palavra, o alimento, o pão da vida. Isso é o que se você quer criar filhos tementes a Deus, esse é o caminho. Dar a oração, o pão, a comunhão, a igreja. Nunca deixamos de levar elas na reunião, em retiro. Olha, nós andávamos, nós às vezes ficávamos no ponto do ônibus 1 hora para ir para uma reunião que a gente chegava lá no finalzinho. Hoje os pais têm carro e não querem ir. Então, a importância que nós vemos na comunhão, na igreja, sabe, na formação das nossas filhas. Eles aprendem a amar a igreja. Nunca nos ouviram falando mal da igreja, mal de pastor, mal dos irmãos. Nunca nos ouviram falar. Tinha um problema, conversava eu e Sérgio no particular. Entendeu? Então, você está formando Jesus. Eles precisam amar Jesus. Assim como você ama Jesus e saber a importância. O pai e a mãe, eles sabem a importância, desde a comida, do alimento que se prepara para os seus filhos, até, sabe, é tudo, você provê tudo, mas o mais precioso que você provê é Jesus, Cristo em nós, é a esperança da glória. Não existe esperança para o mundo perdido se Cristo não estiver em nós.
E esse Cristo tem que ser plantado dentro deles, como foi plantado no coração das nossas filhas. Não foi mérito nosso, foi joelho no chão mesmo, foi oração e falando, Senhor, me ensina, me ajuda. Quando pegava elas mentindo, eu falava, Deus, eu ensino que não pode mentir. E aí eu ia lá para a palavra e mostrava, os mentirosos ficarão de fora. Eu ia trazendo temor a essa palavra. Mas hoje, gente, papai e mamãe que estão ouvindo, vovós que estão ouvindo, eu olho os desenhos antes de mostrar para os meus netos. Eu vejo os desenhos que eu vou permitir que eles vejam na minha casa. Você não está perdendo tempo, você está plantando uma semente que vai perdurar para a vida eterna. Seja forte você, seja corajoso, porque Deus é contigo nessa empreitada. Deus é o maior interessado que os filhos vão para Ele. Deus é o maior interessado nesse negócio. É verdade. Você sabe que essa questão de treinar à vontade, a gente vai partir já para os nossos finais, mas treinar à vontade... Já passamos o nosso tempo? Já passamos aqui. Eu não consegui bater a meta de 1 hora em nenhuma, e tá tudo bem, tá tudo bem. A minha sogra já é falecida, mas foi uma grande mulher de Deus, né? E o Gladson falava que na época dele, tinha domingo, era 2 vezes, né? Era de manhã, escola dominical, e era à noite no culto. Isso. E aí ele não queria ir de jeito nenhum. E aí a mãe dele falava assim, você vai. Aí ele falava, não vou. Ele falou que uma vez agarrou na cama, debaixo da cama, e ela puxou ele pelo pé, você vai. Ainda tinha que ir a pé, voltar a pé. Aí chegava lá, ele sentava lá daquele jeito, com aquela cara, com aquela má vontade. Aí ela pegava no bracinho dele com muita delicadeza, aí ela falava, canta. Canta. E hoje ele fala isso com muita gratidão no coração. Porque ele não tinha condição de escolher. Isso a gente precisa deixar claro. Às vezes fala assim, não, mas tadinho, não quer, eu acho que ele não gosta, não sei o quê. Ó, essa idade, gente, pré-adolescência, criança, adolescência, eles não têm condição de escolher. É responsabilidade nossa apontar o caminho. Isso é inegociável. Isso é inegociável. Não tem negociação nisso. Vamos comigo. Aí a mãe dele falava assim, você presta atenção na palavra, porque depois eu vou perguntar o que o pastor falou. É sensacional. Minha sogra falecida deixou um legado incrível na vida do meu marido, da minha casa. Quanto da vida dela hoje está espalhado na vida dos irmãos. Do caráter dela, da firmeza dela. Quero aproveitar aqui, né? Dar essa honra aí. Meu marido é um homem de Deus, mas deu trabalho também, viu? E ela foi muito firme. E agora eu quero já aproveitar os finais. Queria deixar para vocês deixarem suas considerações finais. Algo que vocês acham importante que não foi falado, esse é o momento. Quer deixar algum conselho? E também já aproveita e, por favor, se vocês tiverem um livro para nos indicar aí, para aconselhar, esse livro foi muito bom na minha vida, esse é o momento. Vai, Roseli, e depois Carolzinha. Eu falei para ela dar a consideração e eu falo o livro, porque então nós temos Então, eu quero dar a consideração, primeiro, para um jovem, uma jovem que está me assistindo, um filho, dizer que os nãos do nosso pai e da nossa mãe são os melhores conselhos que a gente pode ter. Toda vez que eles nos dizem não. Eu tinha uma amiga que só ouvia sim da mãe, que não tinha cuidado sobre a vida dela, e um dia ela chorando falou assim, tudo que eu queria era poder ouvir um não de alguém. Porque o não mostra amor. Quem ama, cuida. Por isso que diz muitas vezes não. Porque o não é o cuidado. Então receba o não como muito amor e cuidado de Deus e dos seus pais para você. E agora falando para os pais, e sobretudo, especialmente quero falar para os pais, né, os homens. No domingo agora, no Dia das Mães, também foi a comemoração do aniversário do meu pai. E eu fiz um textinho para ele. Muitas pessoas falam, né, que a gente costuma ver Deus, associa com a paternidade, né, humana. Quando a gente olha o nosso pai da terra, a gente acaba vendo Deus. E muitas vezes o pai da terra não é uma boa referência. Às vezes a gente acaba vendo Deus de uma maneira ruim por conta disso. Então, eu queria animar os pais a serem homens de Deus, pais cheios do Espírito Santo, porque muito do amor que eu tenho por Jesus, e eu sou apaixonada por Jesus desde muito novinha,
eu posso dizer que muito tem a ver com o amor do meu pai comigo. O quanto ele cuidou, o quanto ele foi um pai presente, amoroso. E eu falei, paizinho, eu amo tanto Jesus e eu devo grande parte desse amor a você, que sempre foi um pai muito presente, muito cuidadoso. E eu consegui associar esse cuidado todo ao Senhor Jesus. Então, se você é um pai cristão, você tem uma responsabilidade de Deus também sobre você, de mostrar a paternidade do Senhor para o seu filho. Então, que o Senhor te enche de graça, de sabedoria. Deus, ele quer nos dar a receita de todos os dias de como fazer. Busque a Deus de como viver a maternidade, a paternidade, que Ele irá direcionar você e a mim e a todos nós. Então, é isso. É um livro muito bom, né, que eu li, 2 livros muito bons que eu li. Foi Pastoreando o Coração das Crianças, da criança, né? Esse livro eu li, minhas filhas já estavam grandes, teriam me abençoado muito também, se eu tivesse lido quando elas eram pequenas, mas eu li ele. E o outro foi O Legado dos Avós, tá? Que fala sobre esses avós que precisam deixar um legado para os seus netos. São 2 livros que eu indico, tá? Muito bom, muito bom. Você tem algum, Carol? Ou já está incluído aí? O que marcou muito nessa questão de namoro foi eu disse adeus, de tchau, né, ao namoro. Isso fez eu sossegar meu coração, aquietar minha alma e esperar o amado com paciência. Eu disse adeus ao namoro. Muito bom. A gente vai deixar essas dicas delas aí, esses livros na descrição. Eu também tenho 2 aqui livros para indicar, muito bons. Um deles é o tema da nossa live aqui, esse livro aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, dá para ver. Como Flechas, do Luciano Subirá, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. É muito bom, eu super recomendo, é top de linha, ajuda demais a gente não se perder nos nossos dias com tantas vozes, tantas coisas, a gente não se perder no nosso propósito principal. E esse aqui do Asaf Borba também, de um pai para seus filhos, ele dá conselhos para o filho dele, são conselhos que ele deu para o filho dele, e aí ele transformou num livro, precioso demais, muito precioso. Gente, eu quero agradecer vocês, com todo o meu coração, recebam meu beijinho à distância, eu estou em São Paulo, elas estão no Rio, meu beijinho à distância, a prontidão de vocês, a alegria, a disposição, a graça, a autoridade de Deus, não são só palavras, gente, é vida sendo transmitida para nós. Muito obrigada por vocês compartilharem um pouquinho da história, abrirem a vida, poderem, sim, com tanta graça, poder nos abençoar. Muito obrigada. Eu agradeço você também, que esteve nos assistindo aqui, que esteve acompanhando. Muito obrigada. Se você quiser compartilhar, se você acha que abençoou a tua vida, quiser compartilhar com alguém, fique na liberdade, fique à vontade. Nós estamos encerrando essa série sobre maternidade, né? Foram 4 gravações, 4 bate-papos aqui, muitíssimo preciosos. Então, se você não viu os outros, fica aí, entra aí no canal aí que você vai achar. São muito bons. Muito obrigada. Eu quero dar uma última palavra aos pais que estão com filhos desviados. O Senhor, hoje mesmo, eu estava pensando sobre isso, o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, que quando o profeta viu um vale de ossos secos e Deus falou para ele: o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. E ele falou: profetiza para que esses ossos voltem à vida. E o que ele profetizou, ele não falou assim, ó, ossos voltem à vida. Ele disse assim, ó, ossos ouçam a voz do Senhor. Ossos ouçam a voz do Senhor. Ezequiel 37. Então, se você quiser conferir lá, então você declara, profetiza sobre a vida do seu filho, que o fulano, o Beltrano, a Maria, o João, ouça a voz do Senhor. Que os ouvidos dele sejam abertos para que ele possa ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor fala. O Senhor fala, o Senhor tem os seus meios, o Senhor tem os seus caminhos em todos os lugares. Não desista, profetiza sobre a vida do teu filho. Tá bom? Queria deixar essa palavra de ânimo aí. Muito obrigada, beijinho, minhas irmãs. Beijo grande. Beijo no coração, meu amor, para ela. Coração. Gente, vou fazer o meu aqui, ó. Beijinho, gente. Fiquem na paz. Na paz. Tchau, foi um prazer. Prazer foi nosso.